A palavra de Deus para devocional hoje se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 9. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Meus irmãos, neste capítulo, o apóstolo Paulo cita o que significa viver uma vida cristã. É como se ele estivesse fazendo uma pergunta: como poderíamos responder, reagir à grande misericórdia de Deus para conosco? O apóstolo Paulo então diz que devemos saber primeiro os nossos dons espirituais e depois utilizar esses dons espirituais para servirmos aos nossos próximos. O apóstolo começa depois a listar uma série de comandos sobre como os cristãos devem viver os seus dia a dia. Todos nós sabemos que devemos amar uns aos outros. E o apóstolo Paulo nos instrui dizendo que o nosso amor deve ser genuíno, deve ser sincero. Em outras palavras, os cristãos não são chamados para uma falsa atitude de amor, mas para expressar o amor de Deus de forma significativa, como uma extensão do amor de Deus para conosco e de nós para Deus. Depois o apóstolo Paulo usa uma palavra forte que é trazida do original grego, traduzindo como ódio ou abominar. Os cristãos são para odiar ou abominar o que é o mal, o pecado. Isso é especialmente verdade para o pecado que prejudica os inocentes. Por isso, nós devemos ser transformados para pensarmos como Deus, como o apóstolo escreveu lá no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Finalmente, o apóstolo Paulo nos admoesta a segurarmos firmemente o que é bom. Devemos olhar para o mundo com a perspectiva de Deus, para que nós possamos investir profundamente nosso tempo e nossa energia mantendo o bem. Nós devemos, meus irmãos, deixar de procurar ir atrás do que nós queremos na nossa vida e conhecermos e servirmos ao que Deus quer. Isso é, usar os dons espirituais para servir aos próximos, servir a igreja. Quer dizer, o nosso objetivo como cristão é amar e encorajar os nossos próximos. Devemos focar as nossas vidas para a eternidade e esperar pacientemente e em oração pela provisão do nosso Pai. Deus abençoe por essa palavra hoje.